falamos ainda há pouco, logo na abertura do Entre Nós, a respeito da posse confirmada do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Ele disse aí na segunda quinzena de fevereiro, muito provavelmente no dia 22. Vamos falar mais a respeito desse assunto e do que significa tudo isso para os poderes no Brasil, né? Não só para o judiciário, mas para o legislativo e também para o executivo. A gente conversa mais uma vez aqui na Band News FM com o professor Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Renan. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês novamente. Eu que agradeço a presença. Eu vou pedir licença ao Renan, inclusive, para usar um termo que ele utilizou quando a gente lia aqui as notícias referentes ao Flávio Dino. Hoje, um dos homens mais poderosos de Brasília e do Brasil, não é, professor? Como disse o Renan, ele é senador, ele é ministro da Justiça ainda e já é ministro do Supremo Tribunal Federal. É claro que vai deixar de ser ministro da Justiça e senador em poucos dias para assumir o lugar dele na corte. Mas o que representa isso para as instituições brasileiras? Eu digo, um sujeito desse tamanho que deixa o executivo para assumir uma cadeira na corte e levando em consideração, claro, todas as declarações do Flávio Dino na sabatina de ontem. Bom, sem dúvida, primeiro, né, ele está nos três poderes aí, né? Está licenciado de um, está saindo de outro, está entrando em outro, mas está percorrendo todos os espaços aí. Acho que isso tem um significado importante no sentido do que vocês perguntam, o que isso quer dizer aí para os poderes todos. Eu acho que isso está mostrando que, especificamente no caso da Suprema Corte, que era tida, pelo menos na ideia do Constituinte lá atrás, como uma arena mais neutra, uma arena menos intensa às disputas partidárias, a política chegou com todos os seus, com o pé na porta, como a gente diz ali, né, com todas as suas características dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é de agora, não é de hoje, isso já é um processo paulatino que já vem acontecendo. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro indicou aí dois ministros bastante próximos ali politicamente dele. Ouvimos ontem nessa batida que poderia até ter indicado um filho ali também, mas agora com Lula também parece que as coisas não mudaram. Se alguém estava esperando que o padrão Lula fosse diferente do padrão Bolsonaro na politização do Supremo Tribunal Federal, pode tirar o cavalinho da chuva, como se diz, né? Colocou ali o advogado dele, Cristiano Zanin, e agora coloca o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, que não tem nada a ver com a ausência de predicado dessas figuras, mas tem a ver com o fato de que elas têm uma ligação política umbilical ali com o detentor da presidência da República no momento de hoje. Então, acho que mostra que o Supremo agora é um órgão também muito importante na arena política, na disputa política dentro desse jogo entre os três poderes. Professor, eu queria abordar com o senhor os desafios que essas duas figuras terão a partir de agora, Flávio Dino e o Gonê. Gonê na PGR e o Flávio Dino no STF. E queria puxar por uma fala de Flávio Dino hoje, numa declaração que ele fez à imprensa depois de participar de uma reunião, de um encontro com o presidente Luiz Roberto Barroso, do STF. Ele disse que precisa aprender como funciona o STF, e ele se diferenciou do Gonê, que já era subprocurador-geral da República, já estava na instituição. E Dino, muito embora tenha uma vivência como juiz, né, não tem uma vivência dentro do STF. Como é que o senhor enxerga os dois tomando posse nesses dois cargos e o tempo que cada um vai ter para lidar com os desafios que vão se apresentar no ano que vem, no ano de 2024? Boa pergunta, Renan. Acho que tirando, né, às vezes a coincidência das questões nos levam a dias em que figuras muito díspares são reunidas ali sob um mesmo tacão, né? Eu acho que a gente poderia encontrar ali figuras bastante diferentes entre si, mas se a gente fosse procurar, talvez não desse tão certo para figuras tão antagônicas quanto ambos ali. Eu digo não no sentido pejorativo e nem no elogioso, mas no sentido analítico mesmo, né? Gonê já é uma figura ali mais levada ali ao centro, até à direita, um aliado de longa data de Gilmar Mendes ali, alguém que trabalha muito fortemente nos bastidores, está envolvido nessa questão do Ministério Público desde a sua formação, alguém de carreira ali colocado, e ali entra agora na Procuradoria-Geral da República com desafios importantes, sobretudo do ponto de vista da pacificação do país diante dessa polarização, mas também de questões aí relativas a inúmeras demandas aí da sociedade civil, seja no campo econômico, seja no campo dos direitos humanos. Então é um momento muito importante, sem dúvida nenhuma.
Já Flávio Dino, ele entra, apesar de também ter uma experiência jurídica tarimbada, a gente sabe que Flávio Dino é conhecido nos últimos anos não por sua experiência jurídica, mas mais pela sua atuação política. Então entra aí como um jogador aí do Planalto importante, um player do Planalto importante dentro da Suprema Corte. Vai negar, vai dizer que não, que agora se tornou alguém fora da disputa política, portanto, o ministro do STF. E é verdade também que os ministros do STF passam aí por uma transformação e se tornam mais independentes. Afinal, a caneta está na mão deles agora. Vamos lembrar do próprio processo do mensalão ali, onde alguns indicados por Lula votaram contra os interesses do PT naquele momento. Mas é verdade também que o momento delicado que a gente está atravessando, Flávio Dino será um trunfo importante na mão de Luiz Inácio Lula da Silva e do governo petista, no sentido de reequilibrar algumas forças que vinham perdendo espaço aí dentro do Supremo, sobretudo com as últimas indicações, né? Indicação de Michel Temer, do Alexandre de Moraes e as indicações de Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça estavam dando um perfil talvez mais conservador à corte, então a tentativa é tornar um perfil mais progressista, primeiro com a indicação do Zanin, que não sei se saiu muito como se esperava, porque é muito mais a questão da lealdade do presidente, suas posições também não são, às vezes, tão progressistas quanto a base petista esperava, mas agora com Flávio Dino, que é um senador eleito por uma legenda aí dita socialista, foi ministro da Justiça de um governo que se autodenomina um governo de esquerda, que é o governo do presidente Lula agora. Então, acho que agora eles vão tentar reequilibrar e trazer essas forças novamente mais progressistas aí ao campo do Supremo Tribunal Federal. São dois desafios distintos, mas irmanados aí pela ocasião e pelo tempo em que vão atuar em conjunto. Professor Consentino, agora uma pergunta um pouco mais ampla. Claro que dentro desse contexto, a tripartição de poderes no Brasil está desequilibrada ou é só uma questão de ajuste? A gente vive um período de ajuste. E pergunto isso por alguns motivos, por alguns fatos. A gente vive desde 2016, mais ou menos, com um legislativo com muito mais autonomia do que tinha antes. Puxei 2016, mas pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Mas é fato que o legislativo hoje tem mais autonomia, muito mais do que tinha antes, no início da redemocratização do Brasil. Ao mesmo tempo, o legislativo reclama que o judiciário legisla, interfere demais nas questões do legislativo. Ontem, o ministro Flávio Dino disse que tem plena consciência que o judiciário não cria as leis, mas cria direito. Há um desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos no Brasil hoje ou é uma questão de ajuste e a gente vai ter que se adaptar a isso? Eu acho que há ruídos, sem dúvida alguma, Fábio, no sentido de que, como você bem colocou, o Constituinte de 88 ali colocou uma forma diferente ali, pensou num arranjo onde o Executivo não ficasse refém do Legislativo, tivesse ali medidas à sua mão, como a própria medida orçamental, como a própria indicação aí de determinadas figuras, para tentar conter esse equilíbrio, e esse presidencialismo de coalizão funcionou muito bem azeitado durante as presidências Fernando Henrique Cardoso e as duas primeiras de Luiz Inácio Lula da Silva, e depois começou a dar um pouquinho de defeito, como a gente brinca, né? Começou a dar um pouquinho de problema ali já no mandato Dilma Rousseff, depois não voltou a se reequilibrar com Michel Temer, transferiu uma parcela importante do seu poder ali do ponto de vista da questão orçamental para o poder legislativo aí no final do Temer, e aí Bolsonaro sustentou esse novo arranjo de uma forma que parecia cara a ele, no sentido de o Congresso coloca as coisas ali, eu vou passear de jet ski, vou cuidar de outras coisas, outros afazeres ali, e agora parece haver uma tentativa de retomada por parte do Executivo no sentido de querer essas prerrogativas de volta, mas obviamente o poder que é dado não é um poder facilmente recuperado depois, e aí a gente vê esses embates. O caso do Supremo me parece outro. O caso do Supremo é um caso que a gente vê paulatinamente o Supremo tentando avançar para um protagonismo, abrindo passagem para duas questões que a gente examina com muito cuidado na ciência política. Uma que é a politização da justiça, isso é perigoso no sentido que o judiciário fica começando a estar infenso cada vez mais à política, coisa que ele não deve fazer, não deve se decidir por meio da política, mas sim por meio do rigor constitucional, e, por outro lado, a judicialização da política, ou seja, que a política cada vez mais esteja terminando dentro do judiciário e não resolvendo seus próprios conflitos dentro da arena política. Então, a gente vê esse movimento desses dois conceitos que parece um jogo de palavras, mas são duas coisas distintas, mas que se retroalimentam, que de alguma forma estão ali colocadas. Eu acho que a gente tem um problema no equilíbrio
dos poderes, mas que a gente só resolve isso por meio dos próprios poderes. Quer dizer, hoje a gente está vendo aí uma agenda importante no Congresso Nacional de limitação de mandatos no Supremo, de limitação de decisões monocráticas. Eu acho que isso não é atentado à democracia, como alguns dizem. Eu acho que isso é instituições em constante aperfeiçoamento, elas têm a prerrogativa de fazer isso, e eu acho que esse é o momento de a gente tentar sentar no divã 10 anos depois da nossa catarse aí das jornadas de junho de 2013, de olhar qual é o balanço de todo esse período aí, o que a gente pode aperfeiçoar do ponto de vista das instituições. Acho que os três poderes aí têm muito a contribuir com essa discussão e precisam ambos, os três, serem aperfeiçoados aí. O senhor falou desse período, pela pergunta do Fábio, né, desse período de 10 anos das jornadas de junho, enfim, do ano de 2016 como muito marcante. A gente está se aproximando de janeiro, quando vai completar um ano do 8 de janeiro, um período bastante traumático para os três poderes, sobretudo para o STF. De forma até mais visível, né, gráfica, a gente não consegue se esquecer daquela imagem do plenário do STF destruído durante aqueles atos, e as pessoas vêm sendo responsabilizadas, punidas por esses atos que aconteceram em janeiro desse ano na Praça dos Três Poderes em Brasília. Agora Lula já fez as duas indicações que deveria fazer para o STF, já há essa formação. De que forma o senhor acha que isso impacta a opinião das pessoas? Quem está olhando agora, o eleitor, as pessoas que estão distantes dessa discussão, tem alguma mudança efetiva? E como é que essa corte reconfigurada com as indicações que já foram feitas, podem olhar para esse passado, para esse 8 de janeiro? O Dino até falou hoje na declaração dele, falou que é um momento histórico, 8 de janeiro, importante na história do STF. Como continuar trabalhando, agindo daqui para frente? Renan, primeiro, boa pergunta, e dizer que aquilo tudo foi lamentável e é lamentável em todos os sentidos, né? Quer dizer, qualquer diagnóstico que a gente faça não pode se pautar por qualquer admissibilidade de que aquilo seja algo normal, algo a ser veiculado novamente ou ser tentado novamente. Quer dizer, a gente deve repudiar com todas as forças, porque aquilo sai completamente da configuração do que é uma democracia, do que é um debate saudável entre as instituições e entre a população. Isso posto, eu acho que é importante que a gente entenda o que levou àquele tipo de ato, o que se movimenta num substrato daquela natureza das pessoas que se motivam a realizar aquele tipo de coisa. E aí eu acho que indicações políticas para o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o governo de ocasião, não contribuem para uma pacificação ou para uma imagem mais isenta da justiça que talvez esteja no seio daquelas reclamações. Então, acho que com essas indicações que o presidente Lula fez, eu espero que elas, de alguma forma, não se perfilem de uma maneira política para repetir exatamente aquilo que o Planalto quer dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, se a tentativa foi essa, eu espero que ela não frutifique, e se não foi essa, que permaneça não sendo, porque a ideia é que sejam três poderes que trabalhem em harmonia, mas que sejam autônomos entre si. Então, a ideia é de que existe um ministro teleguiado pelo presidente A ou B, como existiu essa ideia também no governo Bolsonaro, faz muito mal, é muito ruim, e acaba gerando esse tipo de catarse no sentido negativo da palavra, aí, com aquele quebra-quebra e tudo aquilo que a gente viu de lamentável naquelas cenas. Então, eu espero que o 8 de janeiro seja algo que não se repita, mas que seja um recado importante do ponto de vista das instituições, para que elas permaneçam no seu dever, no seu mandato, de se comportarem de maneira harmoniosa, e isso a gente viu uma união muito forte depois daquilo, mas também de maneira autônoma. E aí é importante cada um manter a sua autonomia para que a gente possa manter essa democracia com vigor aqui. Professor, sei que nossa pauta aqui é a indicação de Flávio Dino e também a indicação de Gonê, mas eu vou abrir um parênteses aqui para uma outra questão, fazer a última pergunta da entrevista, para falar justamente dessa relação do Executivo e do Legislativo, puxando um gancho da votação dos vetos de hoje, né? O Congresso derrubou o veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos, a gente anunciou logo no começo do jornal, de 17 setores da economia, e agora acaba de sair a notícia que a Câmara derrubou o veto ao marco temporal também, 321 votos contra 137. Eu não sei se eu posso chamar de derrotas, mas enfim, eram dois resultados esperados pelo governo federal, ou isso desgasta além da conta essa relação? Eu acho que poderia até, para quem está escrutinando aquilo ali, poderia ser até um pouco esperado, mas eu acho que isso só retoma e só demonstra o fato de que a gente está num momento bastante complicado das relações entre executivo e legislativo, que as coisas não estão
rodando de maneira natural, né? Derrubada de vetos não é uma coisa comum. Vamos lembrar que vetos são prerrogativa do Executivo, mas a derrubada desses vetos também é prerrogativa do Legislativo, mas com um quórum maior do que aquele necessário para aprovar as medidas. Ou seja, não é fácil derrubar vetos, exige muita mobilização no Congresso, é sempre o Congresso reunido que derruba os vetos, e para reunir o Congresso, para votar uma medida e para ter um quórum qualificado suficiente para derrubar esses vetos, significa que o governo não está trabalhando bem com a sua coalizão, com a sua base parlamentar, e corre riscos, sobretudo riscos no sentido de conseguir emplacar as suas agendas, as suas medidas necessárias aí durante o governo. Então, isso eu acho que acende um sinal amarelo importante para a coalizão, para o governo, para o presidente da República, no sentido de que essa relação precisa ser aperfeiçoada, ela precisa melhorar, sob pena da gente ter um segundo ano aí ainda mais complicado. Eu estava conversando com um colega de vocês antes dessa entrevista, um colega da mídia impressa, e ele estava me dando uma notícia bastante importante aí de que a gente teve 14 propostas de emenda constitucional aprovadas no ano passado e só 3 esse ano. Quer dizer, outra evidência que demonstra claramente que há uma dificuldade muito grande do governo aprovar medidas, fazer andar as medidas dentro do parlamento. O governo precisa sentar e refletir sobre essas medidas, sobretudo para o ano que vem, porque o ano que vem nós teremos eleições municipais, e eleições municipais, no que pese não serem eleições que mexem com os mandatos dos parlamentares, do presidente, elas influenciam muito essas agendas também. Então, acho que é um momento de reflexão importante para o Poder Executivo, para o governo federal, para colocar a bola no chão e olhar essa luz amarela com cuidado aí para evitar que o governo se torne um governo paralisado logo no segundo ano. Chega a informação aqui também de que o Senado também derrubou esses vetos, então a decisão da Câmara e também do Senado. A gente tem aqui o placar na Câmara dos Deputados, 321 votos a favor e 137 pela rejeição do veto. Nós conversamos aqui na Band News FM com Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER. Sempre muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. Volte sempre aqui à nossa programação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renan. Um grande abraço a vocês e aos ouvintes da Band News FM. Um grande prazer. Obrigado, professor. Abraço.